Pode. Bom, boa tarde, irmãos e seguidores da página do Instituto Pena Dourada, de Umbanda Pena Dourada. Hoje é a nossa primeira live. Eu tô um pouco nervosa, porque é novidade para mim, nunca fiz nenhuma transmissão assim ao vivo. Mas eu vou falar um pouquinho sobre as ervas e sobre as ervas, no uso das ervas na Umbanda. A gente sabe que desde que as pessoas existem seres humanos na Terra, elas se serviram de ervas para a cura de doenças, de mal-estares que tiveram. Provavelmente como os animais, era uma coisa intuitiva. Então, por exemplo, eu vejo os gatos em casa, eles não estão bem, eles vão, comem uma grama, comem uma planta e depois vomitam, tiram aquilo que estava no estômago e aí eles melhoram. Então, provavelmente os primeiros seres humanos na Terra, que estavam na Terra, né, os homens primórdios da Terra, eles fizeram a mesma coisa intuitiva. Só que a partir do desenvolvimento da linguagem, eles começaram a contar. Falaram, olha, eu estou passando mal. Falaram, mas eu estava assim, usei essa planta, fiz um chá, mastiguei ela, e aí isso começa a passar de pessoa para pessoa e vira uma sabedoria popular. Com o advento, depois isso foi seguindo e isso sempre foi usado na medicina, mesmo na Idade Média, na medicina da Idade Média e do começo da época da Renascença, sempre foram usados remédios à base de plantas. Com o advento da indústria e principalmente da indústria farmacêutica é que começam a se fazer as medicações, mas todas as medicações são à base de princípios ativos, como são chamados, de determinadas plantas, que se encontram em determinadas plantas ou em alguma secreção animal, né? Ou algum pedaço de baço, de algum órgão de algum animal. Então essa questão, né, só vem mudando de um século, uns 100 anos para cá, que a indústria farmacêutica vem criando maior desenvolvimento, e aí é diferente da planta. Por exemplo, na planta eu tenho um princípio ativo, uma quantidade X, só que quando eu faço uma medicação, isso vem muito maior, esse princípio ativo tem uma quantidade muito maior dele, por isso ele faz um efeito muito mais rápido e muito mais poderoso do que o da planta, só que também os efeitos colaterais acabam sendo maiores, mais graves às vezes. Não que com isso, que a gente, por exemplo, possa tomar um fitoterápico ou possa fazer um chá de uma planta e tomar indefinidamente ou uma quantidade indiscriminada. Porque o que acontece é que as pessoas acham que por ser uma plantinha eu posso tomar à vontade. Mas elas também, né, têm a sua toxicidade e tem medicações que você tem um tempo determinado para tomar, que mais que aquilo você pode afetar órgãos importantes, como por exemplo o rim. A gente tem, por exemplo, a erva de São João, que ela é muito usada, principalmente na medicina mesmo. Já vi médicos receitando para depressões leves a moderada. Mas ela também pode ter efeitos colaterais graves, né? Como tem algumas pessoas que podem ter alucinações usando a erva de São João, não é todo mundo, mas algumas pessoas, e depois de um certo período de uso constante, você pode ter um problema renal grave, se você também ficar tomando assim em grandes quantidades. Então esse é um exemplo bem típico, principalmente as ervas que têm princípios ativos, psicoativos, como a gente chama, elas são mais difíceis de controle, né? Porque o mesmo remédio psiquiátrico, quando alguém toma, a gente não sabe muito bem o que reação vai ter, porque cada organismo é de um jeito e cada funcionamento cerebral mais específico até e mais determinante de cada pessoa. Mas além desse uso, né, que a gente pode ter para cremes, cremes feitos, são fitoterápicos à base de ervas, né, então cremes, produtos estéticos em geral, medicações homeopáticas também. Na Umbanda a gente tem um uso muito próprio das ervas.
né? Ela também vem de uma sabedoria popular antiga, né? Que vem de transmissão oral, tanto da parte dos africanos que vieram para cá, né? Que trouxeram esse conhecimento, dos europeus também que vieram para cá e que também trouxeram esse conhecimento, como dos indígenas também, né? Os indígenas, a gente sabe até hoje, né? Hoje eles estão perdendo um pouco, a gente sabe que até hoje muitos indígenas ainda usam, os pajés usam as medicações e as tinturas e as fervuras das ervas são típicas do Brasil. Porque tanto os europeus quanto os africanos, muitas das ervas que eles conheciam nos países de origem ou nos continentes de origem não tinham aqui. Aqui eram outras ervas, outras plantas, né, características do nosso país, do nosso clima e dependente de certas regiões. Então, uma planta que dá numa região do norte do país, onde é quente e úmido o ano praticamente inteiro, não vai vicejar no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o tempo tem épocas que tem lugares até que neva, chega a cair neve, ou faz um frio, geada, um frio muito intenso. Então, essa sabedoria foi se miscigenando, né, entre essas três raças da qual nós somos formados, os europeus, os indígenas e os índios, e foi formando uma sabedoria própria que é muito usada na Umbanda. Então a gente pensa assim, né, o que tem a ver, por exemplo, os remédios que a gente vê na fitoterapia com a questão espiritual? A primeira coisa é que o espírito ele está interligado totalmente ao corpo, né? Só quando a gente morre que a gente tem essa separação. Mas enquanto a gente está aqui encarnado, a gente tem essa interligação. Então, se o meu espírito tem um sofrimento próprio dele, que veio através de uma negatividade, seja que eu mesma tenha posto essa imaginado e começo a criar energias negativas em mim mesma e no meu espírito, ou que alguém demandou, o que acontece é que o meu corpo vai começar a sentir uma hora. E vice-versa. Uma doença do meu corpo vai acabar afetando o meu espírito também. Então, nesse momento em que nós estamos vivos aqui na Terra, nós temos essa interligação, né? Nós temos de carne e osso, temos essa interligação entre o corpo e o espírito. Então, tudo que a gente faz, que aparentemente é só corporal, vai afetar o nosso espírito também. Por exemplo, então uma das coisas que a gente usa bastante na Umbanda são os banhos. Né? Outro dia uma pessoa falou assim, que ela fazia o banho de ervas e jogava o banho, depois ela ia tomar um banho normal, né? Em seguida. Então ela nunca tinha explicado para ela, ela é uma pessoa que era leiga no assunto e ela não conhecia isso. Então, o que você precisa? O corpo precisa absorver, mesmo que seja pela pele, ele precisa ter uma absorção em alguns minutos desse líquido para que você possa manter aquela energização que aquela planta vai te dar. Né? E aí depois você vai manter aquilo por mais algumas horas, até que, lógico, depois aquilo vai se acabando, né? Aquilo vai saindo, vai perdendo a validade e você pode tomar seu banho normal e depois ir fazer outro banho de erva se for tão necessário assim. Mas a gente toma primeiro o banho normal, então, para tirar a sujeira normal do corpo e em seguida, antes de sair do chuveiro, né? Desliga o chuveiro e joga o seu banho de ervas. E permanece alguns minutos sem se enxugar por conta disso. Ai, mas tá frio, né? Eu vou ficar agora nesse baita frio, 15 graus ou menos, até ali sem roupa dentro do banheiro, tremendo, né? 2, 3 minutos, que é a média o mínimo que a gente precisa ficar. Você pode ficar menos, mas aí o efeito também provavelmente é menor, porque a absorção daquele líquido foi menor, né, pela pele. E a gente joga, geralmente, faz o banho inteiro de cabeça.
Em outras religiões de culto mais africano, né, como o candomblé ou os de nação, os cultos de nação, eles muitas vezes falam para não jogar na cabeça, porque tem a questão da feitura do santo. São outras crenças próprias, né, de cada religião, são outras ideias que cada religião tem, e que eles acham que então não tem que se jogar o banho de ervas, principalmente se for de outro orixá que não é o de sua cabeça, da cabeça para baixo. Mas na Umbanda a gente não segue esses preceitos, tá? São preceitos de outras religiões. Nada a ver, né? Não tem crítica nisso. Cada religião tem as suas características, os seus preceitos, os seus ensinamentos, e cada um vai seguir essa forma, e a gente vai seguir o nosso. Então, os banhos de ervas, eles geralmente são usados para ou limpeza, ou como a gente chama, descarrego, né? E aí vai depender do grau que o guia, porque quem receita esses banhos geralmente é um guia espiritual. Então, ele vai perceber o seu grau de necessidade, o quanto você está carregado, o quanto você está precisando de determinadas ervas ou outras, né? Ou se vai fazer vários dias seguidos, ou um banho só já é suficiente. Mas então é um banho de limpeza ou de descarrego, você tem um banho de proteção também, e você tem um banho que você pode fazer para se energizar, né? Ou para se acalmar. Por exemplo, a história que a gente falou, né, sobre a questão da depressão. Então, a pessoa está deprimida, você não vai dar um banho que vai acalmar ela, porque ela vai piorar o estado depressivo dela. Você vai fazer um banho que ela fique mais energizada, para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta com mais energia, com mais vitalidade, para poder fazer o que for preciso na vida dela. Agora, quando a pessoa está muito agitada, né, você pode dar um banho calmante, até para criança pequena. Por exemplo, um bebê que está muito agitado, chorando muito, a mãe dá um banhinho morno, põe um pouco de camomila na água da banheirinha, e isso vai dando uma acalmada, ou de erva cidreira, ou de erva de capim santo. Põe aquela mistura junto com a água do banho, aquilo vai ajudar a criança a se acalmar, e para adulto funciona da mesma forma. Então, são esses os principais tipos de banho que a gente tem, né? Não tem outras funções, mas as principais são essas. A gente tem também, por exemplo, uma coisa que a gente pede muito, né, para os médiuns quando vêm participar de uma gira, para que façam um banho de limpeza. Porque é óbvio que a gente, no dia a dia, tá no ônibus, a gente tem uma transmissão, você encosta na pessoa, você está próximo da aura daquela pessoa, você vai ter uma transmissão de energia, né? E a gente tem uma questão, quanto a gente está mais iluminado, vamos chamar assim, por uma questão de espiritualidade, é que a gente atrai mais aqueles espíritos que estão procurando um lugar para apoio, um lugar para socorro, um lugar para ele falar, nossa, aquele lá está reluzindo ali, então deixa eu encostar nele, grudar nele, para poder tentar ele me ajudar, me salvar mesmo de alguma dificuldade. Então, o que vai acontecer? A gente precisa desse banho para limpeza. Agora, se a lei determinou que aquela pessoa precisa de ajuda e você que vai ser o canal, você provavelmente, mesmo tomando banho, ele vai juntinho com você até o terreiro na hora da gira, para ele poder seguir o caminho dele lá. Ou aquele banho, geralmente a gente faz uma oração, né? Faz um banho, esquenta, joga na cabeça, né? Você tem que consagrar as ervas. Então, consagrar as ervas a Deus, aos sagrados orixás, a lei maior, a justiça divina, as sagradas forças vegetais que comandam aquelas ervas, aos orixás que são os regentes daquela erva. Então, você, às vezes, mas qual orixá? Às vezes tem uma erva que é de mais de um orixá. Então, depende da sua intenção também. Eu quero fazer uma erva de nenã para decantar. Então, eu vou... é lógico que eu posso pegar uma erva que seja de nanã e de outro orixá também. Mas eu vou dedicar, eu vou pôr a minha intenção naquele tipo de trabalho, decantação ou de limpeza, limpeza, ou de energização e assim por diante.
E oferece aos orixás, ou se você não sabe quem é o orixá, que são os orixás regentes daquelas ervas, você fala aos orixás de uma forma regentes dessa erva em geral. Isso antes de fazer a infusão com aquela planta, que pode ser tanto uma erva seca como uma erva fresca. A fresca é melhor? Com certeza. Ela está ainda com componentes vivos dentro dela, ela não morreu totalmente, né? Por isso que ela está viva. A seca está mais, já passou desse estágio de meio termo entre a vida e a morte dela, né? Mas ela serve também, porque a gente sabe que a gente que mora numa cidade como São Paulo não é tão fácil de achar erva fresca em qualquer lugar. Se bem que algumas feiras livres, elas costumam ter boas bancas geralmente o pessoal fala de tempero, mas vende junto arruda, guiné e outras ervas, manjericão, alecrim, sálvia e outras ervas em geral. Além dos temperos básicos, né? Então eu estava falando que a gente faz essa consagração das ervas, faz a infusão. Então a infusão tanto pode ser feito esquentar primeiro ferver primeiro a água e depois colocar as ervas e abafar, que é o modo mais comum, ou fazer uma fervura como um chá mesmo. Coa essas ervas e depois, antes, né, de jogar na cabeça, você também tem que consagrar esse banho, consagrando também novamente a Deus, consagrar os orixás, a lei maior é a justiça divina, sagradas forças vegetais ali presentes, aos sagrados orixás, residentes ervas, e pedindo aquilo que você quer, que esse banho possa servir para minha limpeza espiritual, física, espiritual, mental, psíquica, ou que possa me servir para me energizar, que eu estou muito para baixo, estou muito mal, e assim por diante, né? Cada um faz os seus pedidos com as suas palavras. Essas coisas que eu falei, elas são, vamos dizer, uma evocação básica, né? Mas que a gente pode usar as palavras da gente, não precisa ser uma coisa decorada, uma coisa que por escrito, né? A gente pode também pedir nessa evocação, quando vai antes de jogar o banho, para que possa nos limpar de todos os espíritos sofredores que estão ao nosso redor e que eles sejam encaminhados pela lei maior justiça divina segundo a necessidade deles, né, o merecimento. Então, às vezes o cara encostou mesmo na gente por uma questão de estar perdido aqui e ver uma luz e se encosta, e o banho pode levar ele para um lugar que ele precisa estar, né? Pode fazer essa limpeza encaminhando esse ser para o lugar que lhe é devido, assim como os espíritos negativados também, os espíritos obsessores e os espíritos negativados. Também a gente pode pedir para que eles que a gente possa se limpar deles e dessas energias, assim como também encaminhá-los para onde a lei maior sabe o que é a determinação deles, é o lugar determinado para eles, né? Não precisa ser a gente falar o que a gente quer, porque a gente não sabe qual é o mérito de cada um ali, né? Nem todo mundo vai para um lugar melhor, nem todo mundo para o pior. Quem vai determinar não é a gente. Então essas determinações devem ser feitas, elas devem ser feitas antes de jogar um banho, para que você tenha realmente, né, na sua imposição de mãos, que você vai se energizar e ativar aquele banho, para que ele tenha realmente um poder, senão ele vira um chá que você está jogando na cabeça, né? Ele não é mais nada além disso. Ele não tem o poder de limpeza. As plantas em si vão ter, pelo próprio princípio, como eu falei, princípio ativo dela, mas ativando esses princípios espiritualmente, eles vão ter um poder muito maior de alcançar os nossos 7 corpos, nossos 7 campos, nosso corpo mediúnico principalmente, né? Nosso espírito mediúnico, né? Também, para que a gente possa ter uma limpeza mais efetiva. Marisa, a Irene Yasuoka está perguntando que planta ela deve ter em seu quarto para uma boa noite de sono. Então, essas plantas que eu citei, por exemplo, como a camomila, como a erva doce, como o capim-santo, ela pode ter no quarto. Ela pode até fazer uns saquinhos
por exemplo, com camomila ou erva doce, o capim santo não, porque ele é áspero e ele tem, parece uma serrinha em volta, ele pode machucar. Um saquinho de pano, né, e colocar elas dentro e pôr debaixo da fronha, né, e vai dormir em cima daquilo ou perto ou baixo do travesseiro para a sementinha não ficar machucando, para que ela possa sentir aquele cheiro só tanto da camomila quanto da erva doce, ou da erva cidreira, ela vai dando uma acalmada também e vai melhorar a noite de sono. A melissa também, né? A melissa, o bom da melissa é o chá da melissa, antes de dormir. Pode tomar um chazinho de melissa antes de dormir, agora que tá frio, mas até gostosinho, né? É lógico, tem gente que fala, vou tomar um chá e já come um monte de bolacha, come pãozinho, aí o estômago fica cheio e não dorme direito. Mas tomar um chazinho relaxante, né? Para uma boa noite de sono também, nada como tomar um chazinho de melissa e fazer uma meditaçãozinha, que aí você descansa a mente e você consegue dormir mais tranquilamente. Mas aí já é outro capítulo, né? Da meditação já é outro capítulo, não é das ervas. Mais uma pergunta? Por enquanto ainda não. Tá. A gente tem na Umbanda também as limpezas, que a gente chama dos benzimentos, né? Nós vamos ter um curso de benzimento mais para frente aqui, onde que a pessoa vai usar algumas ervas para ela cruzar o corpo das pessoas. A gente vê muitos pretos velhos, principalmente os caboclos, fazendo isso nas gírias. Então, eles, né, o caboclo, o preto velho é típico. Meu caboclo eu falo porque ele faz muito isso, mas nem todo caboclo faz. Mas eles pegam aquele raminho de ervas, às vezes com arruda, com manjericão, com alecrim, e vão passando na pessoa mesmo. É uma limpeza que eles estão fazendo. Mas aquelas ervas também são consagradas, né? Elas também são benzidas. O guia, ele manta aquilo antes de usar. Mesmo ele já sendo um guia espiritual, ele já está numa posição mais elevada que a gente, ele também imanta aqueles plantas, aqueles ramos de plantas, e vai geralmente fazendo uma oração, ou cantando, ou fazendo uma reza, como a gente vê das benzedeiras antigas que a gente tinha. Agora é mais difícil de encontrar, mais para o interior que a gente vê, né? A gente tem os bate-folhas também, né? Que também a gente consagra, são ramos maiores de plantas, né? São plantas maiores, em que a gente vai passar mesmo no corpo da pessoa fazendo uma limpeza. Chama bate porque a gente tem que fazer com um pouco mais de força. Logo, ninguém vai dar uma surra em ninguém aqui com planta, mas ele é feito com uma varredura mesmo que você faz no corpo da pessoa. Bom, então a gente sabe, né? Mesmo quando a gente vai fazer um chazinho, né? Tá frio agora, eu vou fazer um chazinho comum de erva cidreira. Assim aproveito e durmo bem essa noite. Por que a gente não imanta também esse chá? Né? Por que a gente não imanta essa erva, não faz essa consagração dessa erva cidreira antes de pôr na água, depois o chá também, né? Para que a gente também possa tomar e absorver essa imantação, não pela parte externa, mas pela parte interna no nosso corpo. Também é uma coisa importante, né? Então, essa questão de a gente fazer a imantação, de a gente fazer a consagração dessas plantas, toda vez que a gente for usar, ou numa comida, ou num chá, ou num banho, são importantes para nós mesmos, como pessoas, e nossa saúde espiritual. A gente não pode banalizar essas coisas, né? Virar uma coisa banal que a gente usa para qualquer coisa, né? Estou fazendo a salada, vou imantar alface, né? Ou tomate, essas coisas assim que a gente acaba virando um exagero, uma banalização do sentido religioso. Mas um chazinho, principalmente se eu estiver cansado, se eu não estiver bem, se eu tenho dificuldade para dormir, isso pode ser útil. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão de que a gente pode falar? Se alguém pergunta alguma coisa aqui. Ver se alguém quer perguntar. Até agora nada? Quanto tempo a gente já está?
Acho que já tem quase 30 minutos. Quase 30 minutos. Bom, eu gostaria, eu não vou me estender muito, porque eu sei que as pessoas não têm paciência para ficar ouvindo muito tempo. Acho que 30 minutos é um tempo razoável. Mas esse assunto é bastante vasto, ainda tem bastante coisa para falar. Mas eu gostaria que as pessoas pudessem deixar sugestões, né? Depois isso vai ser colocado no canal do YouTube. E a gente gostaria que vocês, no canal que vai ter o nome do Instituto Pena Dourada, né, de Umbanda Pena Dourada, e a gente gostaria que vocês deixassem sugestões para novos temas. A ideia é que a gente possa fazer isso toda semana, toda sexta-feira, nesse horário. Fazer o happy hour nosso, né, gente, no finalzinho do dia do trabalho, no finalzinho da semana, poder relaxar um pouco e pensar em temas que a gente nos interessa. Bom? Chegaram duas perguntas. A primeira, quais ervas posso usar para fazer uma limpeza em casa? É da Débora Varela. Fazer uma limpeza em casa, eu começaria pondo arruda, né? Mas ela vai fazer uma varredura, precisa ver se ela vai fazer uma varredura na casa, porque pode fazer uma varredura, tipo uma vassoura mesmo, ou se vai usar para defumação. Eu gosto muito da casca da cebola também. Né? Principalmente a casca da cebola roxa. Mas são muito particulares mesmo, essas questões, né? São assim, mas é lógico que são particulares porque eu aprendi algumas coisas sobre isso. São ervas quentes, né? Isso é uma coisa que não deu muito tempo para falar, mas a gente tem as ervas que a gente chama de quentes e as mornas. As quentes, elas têm um poder, principalmente para descarrego e limpeza maior, e as mornas são mais tranquilas, né? Mas geralmente nos banhos e nas limpezas em geral, a gente usa dois tipos. Então eu poderia usar uma arruda, uma alfazema, depois que a alfazema já é uma morna, né? Mas ela também tem um poder de limpeza bom. E poderia manjericão também. Ela tá falando para fazer uma varredura. Uma varredura, então aí não dá para usar manjericão. Mas aí tem que ser, são grandes, né? Mas tem que fazer uma vassoura menorzinha, assim. Dá pra fazer com a sálvia, dá pra fazer com a alfazema também, fresca. Ou você põe o líquido na alfazema e vai passando a vassoura com, por exemplo, de arruda e sálvia. E manjericão já pode pôr alecrim, que é mais durinho também. E também o louro. O louro ele é mais atrativo, né? Tem um poder de atrativo, é bom para negócios, lugares de lojas, em geral. E a outra pergunta da Irene, cactos são bons companheiros? Os cactos, a Irene, eu fiquei feliz que você está assistindo, Irene. Os cactos, eles são bons companheiros, são fáceis de cuidar, né? Eles topam qualquer parada, né? Eles não precisam de muita água, eles não precisam de muitos cuidados. Só que eles são plantas que têm muita defensiva, né? A gente precisa tomar cuidado para lidar com eles, por conta dos espinhos mesmo, uma coisa bem prática. Mas eles também são bastante protetores, né? Por isso que a gente se usa, né? E hoje em dia não se fala muito mais disso, das cercas que são feitas com espinhos, né? Se a gente pegar os contos infantis, né? Quando a gente pensar os castelos, todos eles tinham aquelas cercas de espinhos em volta mesmo que fossem de rosas, que era para proteção maior, para entrada, mais uma defesa para entrada no seu ambiente. Então o cacto ele tem essa função de proteção mesmo, né? E ele é uma planta mais resistente, assim como a espada de São Jorge, que eu falo que ela é bem sem vergonha, você deixa ela fora d'água, ela brota, ela dá raiz, tudo, depois você bota na terra, ela brota, né? Vai bem. E os cactos é a mesma coisa. É lógico que se a gente começar a jogar muita água ou ficar exposto em um lugar muito frio, né? Ou com muita chuva, ele acaba apodrecendo. Mas eles são bons para essa questão da proteção também do ambiente em si. Mais alguma? Agora acho que acabou. Agora acabou. Então, obrigada. Acho que você falou mais do que... Acho que você falou até mais do que todo mundo pensou. E respondeu todas as minhas dúvidas. Ainda tem muitas questões ainda sobre as ervas. E a gente pode até fazer uma segunda parte, se for de interesse das pessoas.
ou outros assuntos que vocês tenham interesse em conhecer, que a gente possa estar falando mais para a semana que vem, tá bom? Ou se tiverem uma variedade muito grande de assuntos, a gente vai dividindo um por semana. Então, obrigado a todos, obrigado por vocês terem assistido, espero que gostem e divulgam. Depois vocês podem entrar agora, vai demorar um pouquinho para entrar na página, entrar no YouTube, e vocês podem entrar na página e curtir o vídeo e quiser assistir de novo, recomendar para outras pessoas, eu fico muito agradecida. Obrigada.